Bom, vejamos a parte que me cabe, talvez nem fale exatamente de desejo, mas do trauma que é a vida urbana. E um pouco do ciclo que se encerrou do programa de reforma urbana do PT, que é a necessidade de abrir um novo projeto para as nossas cidades. E eu acho que o caminho que está sendo trilhado, não é só de junho para cá, acho que esses grupos novos estão mobilizados há bastante tempo, está indicando a necessidade de uma outra forma de pensar e transformar as cidades. É um pouco sobre isso que eu quero falar. Também cumprindo o papel de ser o arquiteto urbanista da mesa, estando na casa aqui, falar um pouco desses desafios, porque a cidade voltou a estar em evidência, porque ela passou a ser a contraprova ou a desmentir a ideia de que o Brasil vivia o céu azul, da popularidade inigualável que tinha atingido seus presidentes, do país sensação internacional na última década. Ué, tem alguma coisa errada no Brasil para tanta gente estar na rua? O que está acontecendo? Tudo bem, lutar contra as ditaduras islâmicas, estar lá o povo na rua, contra a ditadura chinesa, mas no Brasil, tem alguma coisa fora do lugar, de fato tem alguma coisa fora do lugar. Então, nós tínhamos uma última década em que o discurso da nossa prosperidade era do pleno emprego, do pleno consumo, então tinham acabado os miseráveis, os miseráveis tinham ficado residuais, 5, 7% da população, estava todo mundo surfando no consumo e no crédito, mobilidade social, um país de classe média em ascensão, programas sociais focalizados para aqueles que ainda precisam alguma coisa, empreendedorismo para tudo que é lado, e recordes de produção, sobretudo de carros. País que passou a ser credor do FMI, não mais devedor do FMI, potência agrícola mundial, uma suposta diplomacia independente, novos parceiros comerciais, a gente com imperialismo regional latino-americano e também avançando sobre a África. A descoberta do pré-sal, nós viramos uma potência petroleira, porque o petróleo não sai ainda, o Ike caiu, as empresas do Ike Batista caíram sem uma gota de petróleo ter sido extraída. E por fim, as Olimpíadas e a Copa do Mundo. Então, estávamos surfando na emergência, nós éramos o país emergente da vez. Não chegávamos aos índices de crescimento chineses, mas estávamos indo muito bem. Bom, esse é o blá 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 que todo mundo conhece, tem ouvido há muito tempo. Mas se a gente for olhar as nossas cidades e desnaturalizá-las, estranhá-las, porque o que está acontecendo nas nossas cidades não é possível que a gente ache que aquilo é normal. Essas cidades, elas revelam um projeto de sociedade e de civilização. As nossas, olhando a catástrofe que são, mostram que algo está errado. E não precisa ser arquiteto urbanista, qualquer pessoa que vive na cidade, um poeta, um fotógrafo ou uma pessoa que está instalada num ônibus, todo mundo sabe que deu errado o nosso projeto de cidade. Eu não vou fazer aqui uma história das promessas de Brasília para cá, o que foi a utopia urbana do projeto moderno na arquitetura de Brasília e o que é o monstro que é Brasília hoje também, e o monstro que se transformaram as nossas grandes cidades. E elas se transformaram, não foi por estagnação, por falta de investimento, se não faltou dinheiro para as nossas cidades. Apesar da lei de responsabilidade fiscal, nunca se investiu tanto nas nossas cidades. Nós vivemos um boom imobiliário inigualável. Nos últimos 10 anos, o crédito do mercado imobiliário aumentou 47 vezes. Vivemos um boom automobilístico inigualável. E somando os dois booms, o que nós estamos presenciando é a explosão das nossas cidades, uma explosão e implosão. Então, é uma urbanização desurbanizadora, é uma circulação, um modelo de circulação que trava. Então, esses paradoxos estão evidentes. A cidade grita, contrariamente ao discurso ideológico de tudo vai bem.
E não faltaram os instrumentos urbanísticos mais modernos do mundo, né? Por isso nossos professores não cansam de dizer, nós temos o Estatuto da Cidade, nós temos o Ministério da Cidade, nós temos planos, conselhos, fundos, tudo que precisaria está à disposição, né? Por exemplo, aqui a nossa professora, foi minha colega no Conselho de Habitação de São Paulo, Marina Amor, que inutilidade, né? E, bom, todos esses espaços de estar em conselhos, de estar discutindo planilhas, de estar discutindo leis, instrumentos, etc, etc, as leis que nunca são postas para funcionar, o imposto progressivo que nunca é aplicado, a urbanização compulsória que nunca é aplicada, a expropriação dos proprietários que não cumprem a função social da propriedade, isso é uma tragédia. Na verdade, foram 2 décadas de luta popular pela reforma urbana que deram nesses instrumentos legais uma institucionalização inaplicável, né, por um lado, e por outro lado vou falar do que foi aplicado. Então, o Programa Democrático Popular petista e seu capítulo da reforma urbana não só fracassou, e é evidente que fracassou, porque as cidades que temos aqui são tudo menos reforma urbana. Para não falar que também a reforma agrária fracassou, mas isso também são decisões. Mas ela deu no seu contrário, né? Ela se tornou uma anti-reforma urbana. E o que a gente precisaria entender é que já estava no projeto petista de reforma urbana o germe do seu contrário. Porque eu estava aqui nos anos 90 na FAO, como estudante, né? E basta lembrar os debates que nós fazemos aqui, né, sobre como alargar o mercado, né, da habitação. O que nós precisamos é capitalismo de verdade, né? Que nós trouxemos o pessoal do Chile, do Banco Mundial, para vir aqui falar como é que tem que fazer projeto habitacional, como é que tem que fazer desenvolvimento urbano, né, do Chile neoliberal. Que nós, né, na gestão Erundina, mas acho que nem a Erundina podia imaginar que isso ia acontecer, começamos a desenvolver os instrumentos urbanísticos pós-modernos de gestão imobiliária da cidade, como as operações urbanas. As operações urbanas estavam postas na gestão do PT, fomos pioneiros a propor, né, a Operação Urbana Faria Lima e outras operações urbanas, as concessões urbanísticas, as PPPs, né, o nosso prefeito atual se diz o pai das PPPs, né? Então, todos esses instrumentos, né, não é só o lado social da reforma urbana petista, todo mundo sabe, né? A urbanização de favela, é fazer mutirão, né? É o trabalho nas periferias, né? São os conselhos, o orçamento participativo, uma série de espaços de participação, seja empurrando o carrinho de tijolo, ou seja, indo num conselho para deliberar sobre 0,1% do orçamento municipal, né, que levaram a muito pouca coisa. Mas os instrumentos imaginativos que parte dos técnicos e intelectuais da reforma urbana nos últimos 20 anos puseram em marcha foram muito apropriados pelo mercado imobiliário, né? E lembremos que o Maluf jogava na cara do PT o tempo inteiro. Quem inventou a Faria Lima, a Operação Faria Lima, foi o PT, né? Quem fez a Operação Água Espraiada também. Quem começou a Ponte Estaiada também, né? Então, não é uma questão aqui de uma rixa partidária, mas é um acerto de contas e uma autocrítica que precisa ser feita. Se fechou-se um ciclo, se encerrou-se um ciclo da reforma urbana petista, é preciso fazer um balanço de verdade das apostas que foram postas em jogo. É preciso abrir o programa Moradia, o projeto Moradia do PT, de 1998, 99, do Instituto da Cidadania, estava lá, né, a base do Minha Casa Minha Vida, né? A questão era injetar dinheiro que o mercado ia fazer habitação. Então, nós temos hoje um programa de 3 milhões de casas em construção, que é preciso também dizer que é um programa privado. O governo não faz nada, o governo só dá dinheiro. E tem regras absolutamente minimalistas que a Caixa Econômica tem que verificar se os empreendimentos cumprem ou não, e muitas vezes ainda são terceirizados que fazem a verificação desses empreendimentos, né? Então, quem decide onde construir, que terrenos comprar, que empreendimentos fazer, que faixa habitacional atender, é o setor privado.
Então não tivemos a política de terra, não desatamos o nó da terra, né? Não temos uma política pública de terras que combate a especulação, que faça cumprir a função social da propriedade, mas o mercado tem, a empresa privada no Brasil tem. E o fato de termos, nos últimos 10 anos, aumentado em 47 vezes o crédito imobiliário, de termos aberto o capital na Bolsa das 26 maiores empresas imobiliárias do Brasil, fez com que elas tenham um patrimônio de mais de 400 bilhões de reais em terras recentemente adquiridas. Então, quando a gente vai ver o porquê que o preço da terra hoje no Brasil e nas grandes cidades está crescendo muito, mas muito acima da inflação, eu não estou com os dados exatos aqui, mas em São Paulo nos últimos 5 anos foi 180%, no Rio foi 250%, né? E a inflação estava abaixo, muito abaixo desses índices, né? É preciso ver a origem dessa história. E quem gere a produção dessas 3 milhões de casas não é uma velha Coab, né? Uma alfadada Coab, é um banco, de novo, é um banco que pensa a produção habitacional na lógica bancária, inclusive o modelo de moradia 1.0, não sei se vocês conhecem o projeto Moradia 1.0, né? Foi desenvolvido pelo nosso atual presidente do BNDES, né? O Luciano Coutinho, né? Começou a pensar, vamos fazer casas como fazemos carros, né? E depois não tem problema, porque a cidade que surge daí são pátios de estacionamentos de casas, os conjuntos de periferia são pátios de estacionamento de casa, né? O que, aliás, a nossa professora Raquel Ronick tem várias vezes repetido, o problema do Brasil não é déficit de casa como objeto isolado, é déficit de cidade, é déficit de qualidades urbanas. Bom, agora que eu fiz o comparativo com o carro, né, da casa 1.0, a outra face do desastre é a apologia do automóvel. E isso tem a ver também com o projeto de conciliação de classes do lulismo e justamente da experiência lulista metalúrgica, automobilista, né, de que o trabalhador sindicalizado, fazendo suas câmaras setoriais, né, que foi um tema da moda nos anos 80, que ia ter câmara setorial para conseguir entupir as cidades de carro. E isso era projeto também do Partido dos Trabalhadores, né? Vamos nos organizar para ter pleno emprego na indústria automobilística, vamos trazer a indústria automobilística do mundo todo. Hoje nós batemos recordes atrás de recordes de carros que são consumidos 90% dentro do Brasil, a nossa exportação de carro é residual, entupindo as nossas cidades de carro, né? Então, essa aposta na conciliação de classes entre metalúrgicos e multinacionais redundou, né, numa forma perversa de mobilidade na cidade, em que 30% das nossas cidades estão impermeabilizadas com asfalto para o carro, né? São ruas, avenidas, pontes, pátios de estacionamento. Nós temos incentivos fiscais, renúncias. Vocês lembram da guerra da Ford, né? A Ford no Rio Grande do Sul foi para a Bahia, enormidade de dinheiro que a gente repassa a essa indústria, né? E que inclusive a propaganda dessa indústria deveria ser controlada, como se controla hoje do cigarro, que é prejudicial à saúde. E o carro tem um paradoxo que quanto mais ele é produzido, mais inoperante ele se torna. Quanto mais potentes são os carros que são postos na rua, menos ele consegue ter o seu desempenho, né? Porque é um bem privado consumido em espaço público limitado. Então, quanto mais se faz carros, menos eles funcionam, né? Então, é evidente esse paradoxo. E eu não lembro a fonte, mas é um dado que vocês citam algumas vezes, que foi feito um cálculo de que o transporte privado individual no Brasil recebeu 10 vezes mais recursos públicos do que o transporte coletivo. 11? Então, em pé, 10 milhões. O último dado que vocês falaram era 10, então chegou a 11. Isso para não falar nas grandes obras, das construtoras que financiam campanhas públicas, de fazer túneis, viadutos, avenidas, né? E a gente tem comentado da queda dos 20 centavos da tarifa, mas é bom lembrar também que o túnel dos 3 bilhões de dólares também caiu. Não sei por quanto tempo, mas foi um efeito, né, na sequência de que o túnel que ia ligar água espraiada para imigrantes agora não tinha dinheiro para dar subsídio para o transporte público, mas ia fazer um túnel de 3 bilhões.
calma aí. É isso, né? As planilhas não mentem, as planilhas estão dirigidas, é evidente. Né? Bom, então não é preciso falar muito para dizer o que é um inferno das nossas cidades, né? O trauma que é viver nelas, e evidentemente é muito mais traumática para a classe trabalhadora, para os pobres que vivem muito mais riscos, né? Porque o risco deles não é só ficar parado no trânsito, né? Tem vários riscos de se morar na periferia, em áreas de proteção de mananciais, em áreas de desabamento, em áreas de alagamento, em situações de despejo, de risco iminente de reintegração de postos, etc. Então a cidade continua desigual, mas o travamento da cidade é para todos. E aí é um ponto que o tema da mobilidade passa a interessar todo mundo, porque o tema da mobilidade, da imobilidade, é o tema da inviabilidade da vida urbana, e isso atinge a todas as classes sociais. Há 30 anos atrás, quando se escreveu um estudo pioneiro sobre São Paulo, que se tratava da lógica da desordem, né, um estudo de São Paulo de 1975, se percebeu que no laissez-faire, nessa bagunça de se fazer a cidade, tinha os beneficiários. Né. Hoje é óbvio, ainda tem beneficiários nos negócios diversos de fazer, gerir e prestar serviços na cidade, mas esses beneficiários vão ter que morar fora da cidade, porque a cidade hoje, né, não funciona para ninguém. Então, chegou um limite da lógica da desordem. A lógica da desordem levou a uma situação de colapso. E esse colapso que repete o paradoxo que eu acabei agora de falar do carro, quanto mais se investe nas cidades, no modelo atual, mais inviáveis elas ficam. Às vezes tem que pedir, é melhor não fazer Minha Casa Minha Vida desse jeito, né? É para despejar bilhões e bilhões de reais para tornar as cidades cada vez mais inviáveis, o preço da terra cada vez mais alto, os aluguéis mais caros, né? E o salário vai pelo ralo, porque hoje o salário não paga o aluguel. Estou acabando. Bom, falar sobre a miséria da vida cotidiana na cidade, o cálculo das horas das pessoas na cidade. Alguém que trabalha emprego CLT, 8 horas, né, faz 9, né, tem 1 hora de almoço. Tempo de deslocamento médio, você que está com os dados, né? 42 minutos. Para 3 horas de deslocamento, né, então aí já dão 12 horas. Né, mais as horas de dormir, né, supostamente a Organização Mundial da Saúde recomenda que sejam 8 horas. Né, então nós já estamos com 20 horas. Nas outras 4 horas que sobram, nós temos que fazer trabalho doméstico, limpeza, lavar roupa, cozinhar, comer, tomar banho. Né? Sobra aí 1, no máximo 2 horas livres, né, de vida independente, supostamente independente, porque muitas vezes ela está plugada na televisão, vendo lixo. Então, que vida é essa? Está voltando, a indignação de hoje também volta a uma miséria da vida cotidiana que estava na base das revoltas de 68 também. Né? Quando o Henri Lefebvre discute isso, entre outros situacionistas. Né? Que vida é essa? Né? Vida de cão. Mas, ao mesmo tempo, a cidade não é tudo de mal. Né? Ela tem dentro dela a sua negação determinada. Ela tem dentro dela a possibilidade de ser diferente. Nela estão os sujeitos que fazem possível a sua transformação, que estudam, que pensam, que se mobilizam, que fazem coisas, que têm desejos, que têm propostas. Esses sujeitos são diferentes daqueles antigos sujeitos, daqueles personagens que entraram em cena no ciclo da reforma urbana petista. Né? Aqueles personagens tiveram seus méritos inegáveis naquele período histórico, mas hoje eles estão paralisados ou cooptados. E os novos sujeitos não aceitam as cidades à venda para as máfias imobiliárias, de transportes, de lixos e de eventos internacionais, que também são lixos. Reivindicam o direito à cidade, sem falar em instrumentos, sem falar no pragmatismo de estatutos, leis, artigos, planilhas, recursos, pois sabem que uma geração, ou intuem que uma geração, perdeu-se na institucionalidade e na política de alianças urbanas, muitas vezes espúrias. E eles não pretendem fazer concessões pragmáticas, eles exigem o impossível, para falar uma outra expressão de Marx 68, dos lemas de 68, mas não é um impossível que é uma miragem,
devaneio. É algo muito plausível, é algo de muito bom senso. Vocês veem o Marcelo e outras pessoas do Império falarem e dizer, bom, a cidade, a mobilidade na cidade deveria ser um direito gratuito para todos, um direito universal, porque ela conecta todos os outros direitos da cidade, né? Mas isso, alguém pode discordar disso? Isso de um bom senso incrível, e a gente deixou de ter esse bom senso. A gente naturaliza a incrível monstruosidade que se tornou a nossa cidade e naturaliza as desigualdades, naturaliza um certo pragmatismo perverso nas políticas públicas, né? E não só, eles dizem, mas aí não é um pragmatismo das planilhas, eles dizem quem tem que pagar a conta. Isso é importante dizer, porque eles estão retomando um tema que o Partido dos Trabalhadores, os movimentos sociais abandonaram por muito tempo, que é a taxação das grandes fortunas e das grandes propriedades. Então isso tem que voltar por em pauta. Não existe tarifa zero pela tarifa zero. Quem paga a tarifa zero? Isso é pergunta pragmática do prefeito e companhia. Eu dizer, quem paga a tarifa zero, quanto que é o IPTU de quem mora no Morumbi, né? Dos palaceiros, quanto que era o IPTU do Edmar de Ferreira, do casarão que o Rui Otaki fez para ele de 50 milhões de reais, né? Então, quanto que é o IPTU dos bancos na Paulista, na Berrini, né? Então é isso que a gente tem que começar a discutir, que é a taxação de propriedades e fortunas, e o Poder Municipal tem a capacidade de taxação da propriedade urbana, que é suntuosa, as mansões, as coisas inomináveis de São Paulo. Então, como já diria o Brecht, é preciso estranhar o que é tido como natural, que é essa insanidade que são as nossas cidades, que criamos, que vivemos, que tentamos viver. E é preciso também ter um programa, um projeto, uma teoria, né, para a transformação da cidade, para inaugurar um ciclo pós-reforma urbana petista, pós-projeto popular e democrático. Está na hora de fazer isso. Está na hora de parar de ficar escrevendo leis, traçando planilhas, procurar o factível, possível, ponderado, estar em conselhos, pedindo por migalhas. É hora de dar um basta, pensar e imaginar uma outra cidade que ainda é possível ter. E sem dúvida, a discussão da mobilidade urbana é um caminho incrível para se pensar a mudança da cidade. Último parágrafo, não sei se... Vamos deixar que as revoltas de junho sejam canalizadas para essas formas institucionais. Elas precisam existir, é evidente que mudanças como essa depois elas mudam o arcabouço das leis, elas não podem ser um fim em si mesmo. Aprendemos com o ciclo anterior de jornadas, de lutas, e é possível fazer conquistas de outro modo, como vocês fizeram. O desafio, parece, é que a ação direta tem que estar acompanhada agora por uma teoria que oriente e problematize. É um desafio não só para o MPL, para todos os movimentos que estão nas ruas, é um desafio para todos nós, vocês, estudantes de arquitetura e urbanismo, também. Não tem como escapar do que eu chamo do desafio de construir uma teoria e, evidentemente, uma prática da revolução urbana brasileira, que suplante as contradições daquela reforma urbana que virou uma anti-reforma urbana, sem concessões, e tenhamos um projeto radical à altura das lutas radicais que estão postas nas ruas, e que fazemos por imaginar a cidade e a sociedade que queremos. Obrigado.